Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Jardel para mais uma solução de atividade. E essa atividade hoje envolve geometria espacial. Então bora lá, né? A questão diz o seguinte: um triângulo isósceles tem os lados congruentes medindo 20 centímetros cada um, e o ângulo do vértice 120 graus. Determine a área e o volume do sólido gerado por esse triângulo quando gira em torno de sua base. Então, vamos aqui tentar entender essa situação, tá certo? Deixa eu só tentar desenhar esse triângulo aqui para a gente poder trabalhar. Então, desenhado o triângulo, nós temos o seguinte. Ele falou que o ângulo do vértice, que é justamente esse aqui, vou considerar o vértice A, aqui o ponto B, aqui o ponto C, beleza? O vértice desse triângulo em A, ele mede 120 graus, tá? O ângulo do vértice, perdão. E aqui, no caso, é 20 centímetros de lado, tá? Deixa eu só diminuir a espessura do pincel. Aqui nós temos 20 centímetros, tá? Com seus lados congruentes. Nós sabemos que um triângulo é dito isósceles quando ele possui seus lados idênticos, certo? Beleza, pois bem. Então a gente tem essa seguinte situação. Como ele vai girar em torno da base, ele vai formar basicamente uma figura mais ou menos assim, tá? Eu vou só dividir aqui para que você possa observar que a gente está trabalhando com como se fosse o volume de dois cones. Eu quero que você preste atenção justamente nisso. Vou pegar aqui uma reta. Eu quero que você preste atenção na divisória que eu vou fazer aqui, tá? Vou traçar essa reta aqui, tá? É porque quando fui fazer o triângulo não estava tão evidente. Mas vamos considerar que isso aqui estivesse bem retinho um no outro, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Digamos que a gente tem essa seguinte situação aqui, beleza? Nós temos essa reta, tá? Ele vai girar nesse sentido, tá? Esse sentido aqui, que eu tô fazendo com pincel vermelho. Então, o que que acontece? A gente vai ter um cone, e aqui vai ser um comprimento do raio da base, tá? Vou chamar isso aqui de Y, tá bom? Vou chamar essa medida aqui de Y. Esse pedaço daqui até aqui. E aqui também vai ser Y, certo? Daqui até aqui. Mas ele não deu a base do nosso triângulo. Então, vamos calcular a base dele aqui, tá? Vamos calcular a base que ele não nos deu, certo? Então, aqui a gente vai ter o nosso lado de 20 centímetros, e aqui também vai ser 20, e aqui o ângulo de 120 graus, certo? Vamos primeiro determinar a base do triângulo. O comprimento da base eu vou chamar de x, tá? E aquele y lá que eu tinha chamado anteriormente, ele vai corresponder à altura desse triângulo, tá? Então, vamos primeiro calcular o x. Como é que a gente calcula? Aplicando lei dos cossenos, né? Vamos lembrar um pouco da lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos, vou colocar apenas a fórmula aqui, caso você queira saber um pouco mais, pode fazer alguma pesquisa em alguns livros de matemática. Ele vai dizer o seguinte, que o lado oposto ao ângulo, né, vai ser, ele ao quadrado vai ser justamente o produto, a soma dos outros lados ao quadrado, né, chamar de b e c ao quadrado, menos duas vezes o produto de b vezes c, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado, tá? Vou chamar cosseno de θ. Observe o seguinte, x ao quadrado vai ser 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, menos duas vezes 20 vezes 20 vezes o cosseno de 120. Só substituindo na fórmula, né, para descobrir o x. X ao quadrado vai ser 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, menos duas vezes 20 vezes 20 vezes o cosseno de 120, ok? Beleza. 20 ao quadrado vai dar 400, e aqui também vai dar 400, menos 2 vezes 400, né? Vezes o cosseno de 120, que no caso aqui é menos 1 meio, tá? Corta esse com esse, o sinal de menos fica positivo. Você vai ter 400 mais 400 mais 400, ou seja, 3 vezes o 400, né?
3 vezes 400 é o nosso x ao quadrado. Quando você passa a raiz aqui, vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 400. Isso aqui nada mais é do que 20 vezes a raiz de 3. Quem é 20 vezes a raiz de 3? Vai ser o nosso x, que é a base do nosso triângulo, certo? E daqui para cá, esse comprimento aqui vai ser a metade da base, tá? Vai ser a altura do nosso outro triângulo, né? No caso, vai ser uma altura desse novo triângulo que a gente está formando aqui. Vou chamar esse cara aqui de Z, tá bom? Na verdade, Z não. Ele é a metade de x. No caso, ele vai ser 10 vezes a raiz de 3, porque x vale 20 raiz de 3, tá? Então, a metade dele vai ser 10 vezes a raiz de 3. Ok, a gente tem a altura, a gente tem já a altura desse novo cone que está sendo formado aqui, tá? Esse cone que está sendo formado aqui, a altura dele é 10 raiz de 3. É esse comprimento que eu vou marcar de verde aqui, tá? Que a gente acabou de achar, que é a metade de x, isso aqui é 10 raiz de 3. Pronto. Agora falta descobrir essa base y aqui, que é a altura do nosso cone, né? A altura do nosso cone, você pode aplicar aqui, como aqui é 30 graus, pode aplicar as razões trigonométricas, né, no triângulo retângulo. Porque aqui vai formar um triângulo retângulo. Então, esse aqui vai ser o seno de 30 igual a esse pedaço aqui, que é a altura do nosso triângulo retângulo, que é H, sobre 20, que é a hipotenusa, né? Que é o lado do triângulo isósceles. Então, você vai igualar isso aqui igual a 1 meio, portanto, a altura é igual a 10, né? Essa mesma altura eu tinha chamado aqui anteriormente de y, né? Então, esse y aqui vale 10. Ele vai corresponder justamente ao raio desse novo cone que a gente está formando aqui, tá? Vou só formar o cone aqui para a gente poder visualizar melhor. Ok, vou só afastar aqui e colocar aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, pessoal, nosso novo cone vai ser isso aqui. Perceba que o vértice dele vai estar em C, tá? Eu chamei esse ponto aqui de A', tá bom? Então, a gente vai pegar esse cone aqui, tá? Que está sendo formado aqui através do giro desse sólido. Estou só invertendo ele para deixar no sentido vertical. Então, a gente já tem esse comprimento aqui, tá? Vou até botar de outra cor para ficar mais didático. Esse comprimento aqui a gente já determinou ele, que é quem? A metade de x, né? Que aqui é 10 raiz de 3. 10 vezes a raiz de 3. E aqui vai ser o raio da base, que a gente também determinou, né? Que é justamente 10, né? Porque a gente calculou aqui, obteve que é o mesmo H que a gente calculou aqui agora há pouco, tá? Beleza. Então, a gente já tem o raio da base, ou seja, podemos determinar já a área da base e a altura do nosso cone. E o volume do cone é 1/3 de π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, né? Que no caso aqui, eu vou colocar H', né? Porque eu já tinha chamado de H outra altura. Então, substituindo os valores que a gente já tem, isso aqui vai ser 1/3 de π vezes 10 ao quadrado vezes 10, não é isso? Aí a gente vai ter, no caso, 10 raiz de 3, perdão, que é a nossa altura. Aqui, então, a gente vai ter 1000 vezes π vezes raiz de 3 sobre 3, ok? Então, esse é o volume de um cone. Como a gente tem um sólido que forma dois cones idênticos, basta multiplicar isso aqui por 2 e a gente já determinou uma das coisas que a gente queria, que era o volume, né? Então, o volume total vai ser 2000 π. Opa, botei 200, né? Desculpa. É 2000 π raiz de 3 sobre 3, né? Centímetros cúbicos, tá? Porque está em centímetros. Centímetros cúbicos, ok? Agora vamos determinar a área. Para determinar a área é bem tranquilo, né? Vamos usar aquela relação bem tranquila. A gente sabe que a área da base do nosso sólido, a área da base dele não vai contar, né? Porque ele vai fazer tipo isso aqui, né? Mais ou menos
o sólido que vai ser formado vai ser isso aqui. Então ele quer somente a área dessa superfície aí. Então basta calcular apenas a área lateral do nosso cone e multiplicar por 2, tá? Então basta multiplicar essa área aqui lateral, porque aqui vai ser idêntico, ó, se a gente for formar o novo sólido, tá bom? Então basta calcular a lateral. Então para calcular isso aqui, você vai pegar isso aqui, né? Olha só o que a gente vai fazer, né? Aqui é 20, aqui também é 20. E o ângulo que vai formar aqui vai ser 60. Por quê? Ó? Nós estamos trabalhando com a base, tá, gente? Ó, vamos aqui para olhar para cá, ó. Olha para cá. Se aqui é 30, aqui também vai valer 30, ó. Então aqui vai formar 60, tá? Então a gente vai calcular dessa forma. Então aqui vai ser a área desse setor circular, né? Vai ser justamente 60 sobre 360, né? Multiplicado por π vezes o raio ao quadrado, que no caso o nosso raio é 20, vezes 20 ao quadrado, né? Que vai ser igual a justamente, corta isso com isso, 1/6 de π vezes 400, não é isso? Só que essa área tem que ser multiplicada por 2, que esse aqui é só de um dos cones. Então, o valor dela vai ser 2 vezes 400π sobre 6. Simplifica. Isso aqui vai ficar 400π sobre 3 centímetros quadrados, tá? Porque nós estamos falando de área. Então, aqui está a área total do nosso sólido e aqui em cima está o volume do nosso sólido, tá? Então, a resposta é 2000π raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos de volume e 400π sobre 3 centímetros quadrados de área. Espero que tenha entendido. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula de geometria espacial. Tchau, tchau.